Aleluia. Atos capítulo 9. O tema da mensagem é: no caminho do mal, uma luz aparece de repente. Amém? No caminho do mal, uma luz aparece de repente. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se você está aqui hoje intercedendo por alguém. Eu não sei se você está aqui hoje passando por algo. Ou simplesmente você só está sentado aí apaixonado por Jesus. Eu creio que aquilo que o Senhor preparou para essa noite vai alimentar você, seja da maneira que você entrou aqui. E se você está intercedendo por alguém, eu quero te dizer que no caminho do mal, uma luz aparece de repente. E você precisa crer naquele que é luz, naquele que tem o poder de despedaçar o jugo, naquele que tem o poder de transformar a história do homem, naquele que tem o poder de mudar qualquer circunstância. E o nome dele é Jesus. E ele está aqui nessa noite. E eu gostaria que você concentrasse a sua mente, o seu coração, todo o seu corpo em reverência a esse Jesus, porque ele está aqui por causa de você. E eu tenho certeza que você também está aqui por causa dele. E o Senhor tem um banquete aqui nessa noite. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai comer e você vai sair daqui saciado para a glória de Deus. E na autoridade do nome de Jesus, que esse lugar seja cercado pelos anjos do Senhor. Que esse lugar seja guardado pelos arcanjos do Senhor, anjos de patente superior que guerreiem as nossas guerras na atmosfera espiritual. E que toda ação das trevas seja agora paralisada pelo poder e autoridade que tem o nome de Jesus. Que todo espião do inferno, todo olho que tudo vê, toda potestade dos ares, toda potestade de demônios, todo principado que tenta reger esse lugar e neutralizar as nossas bênçãos, sejam agora amarrados pelo poder do nome de Jesus. E nós, como igreja, te lançamos no abismo, e que tudo aquilo que pertence à noiva, tudo aquilo que pertence à igreja, seja liberado agora. Se tem alguma transformação para fazer, nós declaramos que será assim, como a vontade do Senhor. Se tem algum demônio para ser agora amarrado, que assim será, no nome de Jesus. Que a casa do meu irmão seja agora visitada pelo poder de Deus. Nós declaramos nessa noite o poder do Altíssimo sobre nós, o poder de Jesus sobre nós, a unção do ungido sobre nós. Senhor, toma esse ambiente, toma essa casa, toma essas vidas em suas mãos. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, eu te autorizo a tocar em mim, que a minha mente se sujeite à vontade do Senhor, que a minha mente tema ao Senhor. Da mesma forma o meu coração, Jesus, eu inclino as minhas emoções, o meu coração ao Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O texto é: Saulo é convertido por Jesus, do capítulo 9. Entremente Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco,
subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Diga para mim, subitamente. Versículo 4, então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Versículo 7, os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Versículo 10, e havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai-te à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração. Diga comigo, em oração, neste momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado: Jesus sabe o seu endereço. Jesus sabe o endereço de quem você intercede. Jesus sabe a forma de parar alguém. Jesus sabe a forma de atrair alguém. E eu e você precisamos confiar nessa forma. Jesus não está preocupado se você vai perder algo físico. Ele está preocupado se você vai perder a eternidade. Jesus não está preocupado se você vai ter que abrir mão de algo. Jesus está interessado em te ver no centro da vontade dele. E não importa o caminho mau que você pegou. Talvez esse caminho mau não é nem físico, mas é mental. Você pegou um caminho de pensamentos maus. Talvez esse caminho nem é físico, mas pode ser emocional. Você foi envolvido por sentimentos de ciladas e de encantamento. Mas eu quero te dizer nessa noite que no meio do caminho mau, subitamente, uma luz aparece. Esses dias eu estava conversando com alguém, e ela estava compartilhando comigo que no meio da oração, na hora de Deus responder a oração dela, apareceu a resposta de Deus em um prato de encantamento. E na hora de tomar a decisão, ela escolheu pelo encantamento. Há anos atrás. E hoje vive a colheita de ter escolhido o encantamento. Satanás, para nos encantar, ele vai gerar sentimentos em nós. E você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem e uma mulher de batalha espiritual, quando você vence sentimentos. Não é o tanto de demônios que você expulsa somente, porque a Bíblia vai dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios.
eu curei enfermos. Não é sobre isso, mas é o quanto você vence os sentimentos diabólicos que batem à porta do teu coração. Nem tudo que você sente, você tem que fazer. O mundo diz assim, ó, ouve o seu coração. Mas Jesus disse, o coração do homem é enganoso. Então o seu coração, ele está habilitado para ser enganado. Aí está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Amarra mesmo e repreende, não só hoje, mas amanhã, depois da manhã, depois dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até 31, depois de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Até o final dos seus dias, você vai ter que dizer, está amarrado em nome de Jesus. Porque dizer está amarrado em nome de Jesus, enquanto você não sente nada, é fácil. Mas dizer está amarrado em nome de Jesus, quando você sente e quer consumir aquilo que você está sentindo de qualquer jeito, aí é outra coisa. Seja o sentimento que for. Às vezes é um pecado, uma fornicação, um adultério, uma ira, uma raiva, uma mágoa, uma inveja, um desejo de bebedeira, né? Quem usava droga sente até o cheiro da droga. Quem adorava outros deuses sente até o ambiente de antes. Mas Jesus está aqui nessa noite para dizer para você, um homem e uma mulher espiritual nasce quando ele é capaz de vencer seus sentimentos, seus prazeres, suas vontades pecaminosas. Nem que ele tenha que te cegar, ele vai parar você. Nem que ele tenha que cegar esse que você intercede, ele vai parar quem ele tem que parar. E quando ele parar, não é para reclamar, é para confiar. Imagina se a família de Paulo estava intercedendo para ele se converter ao evangelho de Jesus. E de repente, Camila, chega a notícia, Paulo agora está cego. Paulo agora, ele era um homem de liderança, ele governava, ele tinha voz, agora ele não tem mais nada, porque ele não pode conduzir estando cego. Imagina a família que estava intercedendo pela salvação de Paulo. Será que alguém foi murmurar com Deus ou disse, Senhor, eu confio em Ti? Eu acredito que o processo começou e eu vou confiar até o final. Porque é igual a mulher, tem muita mulher que quando ela é agredida, aí ela denuncia, aí beleza, aí chega a notificação para o camarada. Aí que ela faz, eu retiro a queixa. Deus te trouxe aqui para te dizer que não é para retirar a oração que você fez. Deixa o processo andar. Deus está no controle quando você dá o controle. Deus não briga de controlar. Se você deu para Ele, Ele controla. Se você pegou de volta, Ele também deixa. Só que se der errado, não vai falar que foi a vontade dEle, foi a sua vontade. E eu quero deixar para você um alerta. Que se Deus ele tem um chamado na sua vida, se Deus tem um chamado na sua vida, você precisa andar com os ungidos. Muitas das vezes você não desenvolve espiritualmente porque suas companhias não têm nada a ver com Jesus.
Muitas das vezes você não desenvolve espiritualmente porque você não anda com os ungidos. Deus quer ungir você para você salvar perdidos. Ele não vai ungir você para você andar, ter amizade com os perdidos, não. É para você salvar perdidos. Você é o subitamente de Deus. Nós estávamos indo levar as crianças do projeto para o Maracanã, que foi, né, uma aventura. Queria dormir 2 dias depois, mas também é impossível, né, que lá em casa não tem como. E na ida, uma mulher estava olhando para mim, e eu já doida para meter a mão nela. Já começou a queimar algo, e ela olhando as crianças, e ela falando, daquele jeito, né, pá, cheio de história. Eu larguei aqui meu marido, que eu apanhei, ele me mostrando os rostos. Eu vim visitar uma pessoa, um afilhado que só tem 12 anos, já foi preso e está no tráfico. E eu ouvindo. Falei, muito bonito o que você faz, mas por que você não combina isso com oração? Aí ela, eu tenho minha religião. Aí eu, muito bonito o que você faz, mas por que você não combina isso com oração? Porque Deus pode fazer. Aí ela, eu faço umas coisas. Isso, muito bonito o que você faz, mas por que você não combina isso com oração? E a gente foi desenvolvendo a conversa, ela saiu do lugar dela, sentou do meu lado, Camila. Aí ela foi e abriu, né, a religião que ela era, que ela estava fazendo, sendo trabalhada para ser a líder. E eu já pegando fogo para meter a mão nela. Aí eu falei, mas você recebe ainda? Ela, sim, mas só estou apanhando. Posso orar por você? Ela, pode. Peguei ela no trem. Comecei a orar. Porque aqueles que são perdidos precisam se encontrar com os ungidos de Deus. Se você caminha com alguém perdido, você tem que fazer valer a unção que está sobre a sua vida. Quando Jesus mandou Paulo para a casa de Ananias, não foi para ele comer bolo, que é o que eu faço direto, né? Não foi para ele lanchar, não foi para ele tomar um banho, não. Foi porque Ananias era ungido de Deus. Os ungidos, eles obedecem à voz de Deus. Os ungidos salvam os perdidos. Quem se considera ungido aqui nessa noite? Se você é ungido, o que vai respaldar o fato de você ser ungido é o quanto de vidas você toca, o quanto de vidas você ativa, o quanto de Paulos vão até você para que você dê a eles a esperança. Porque você está na quinta da esperança para ter esperança, mas também para dar esperança quando sair daqui. Jesus manda Paulo se encontrar com Ananias. Jesus não manda Paulo se encontrar com pessoas que têm coisas, mas pessoas que têm unção. Não são as suas coisas, é a unção que o Senhor derrama sobre a vida de um ungido que vai salvar alguém, que vai mudar a história de alguém, que vai gerar esperança em alguém. E Ananias foi esse ungido. A unção, ela abre portas. Quem é ungido não está preocupado somente em realizar coisas, mas a forma pelo qual se realiza, a intenção pelo qual se realiza. Esses dias eu estava ouvindo
ouvindo ou lendo, não lembro, alguém falando sobre um dos sinais do falso profeta, que não é só a profecia bater, porque a maioria das vezes bate certinho, é a intenção pelo qual se profetiza. Então o verdadeiro ungido de Deus, ele não só faz com as mãos, ele faz com o coração. O coração dele está regado de temor, o coração dele está regado de adoração, o coração dele está regado de oração. Ele é alguém sensível à voz de Deus. O Senhor escolheu aquele momento exato para salvar Paulo. Será que verdadeiramente já era Ananias que seria escolhido? Ou no relógio ou no telão espiritual, Deus olhou, quem está orando agora dos meus filhos? Achou Ananias. E deu para Ananias o privilégio de tocar na vida de Paulo. Ananias pegou um homem que estava cego. Eu não sei se você está aqui nessa noite, se você é o Ananias ou se você é o cego. Eu não sei qual é a condição que você está. Mas pode ser que você precise de um Ananias. Talvez você esteja aqui e acredita muito que consiga caminhar sozinho. Mas eu quero te dizer que todo Paulo precisa de um Ananias. Que todo aquele que o Senhor resgatou de falsas religiões, todos aqueles que o Senhor resgatou do mundo, assim como Paulo estava, ele era intenso, mas ele estava na direção errada. Ele conduzia tudo de forma errada, na religião que ele estava inserido. Mas o Senhor escolheu. Mas para Paulo parar, ele precisou ficar cego. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: o que precisa acontecer com você para você parar? Agora fala igual o profeta assim, ó: sai da contramão de Deus. Porque se Deus tem uma obra na sua vida, Ele vai parar você. E pode ser de uma forma não muito boa. Os ungidos, ele tem práticas de oração. Como é que está o seu nível de oração? Como é que está a sua rotina de vida? Você acorda, vai direto comer pão com manteiga, nem lavou o rosto direito. Chega correndo porque pegou o trem lotado. Ah, Deus me entende, vai dormir. Não, os ungidos têm práticas de oração. Porque Deus vai te encontrar na oração. O propósito que Deus tem na tua vida vai ser revelado na oração. A dificuldade que você tem para compreender aquilo que Ele quer para você, você vai entender na oração. O renovo que você precisa é na oração. Os firmamentos que você precisa é na oração. As respostas que você precisa é na oração. Talvez o que eu esteja falando aqui são respostas da sua oração. Deus tem compromisso com quem ora. Deus tem compromisso com quem tem sensibilidade e entende que precisa ter uma vida de oração. Quando você não ora, sabe o que você está dizendo para Deus? Ó, eu só estou interessado em mim, nos meus negócios, que é a maioria do crente, tá? Não vou nem falar o ímpio, mas a maioria do crente só tem interesse nas suas coisas pessoais. De salvar o marido, de salvar a esposa, de ter um filho, de pagar suas contas, de trabalhar, tudo interesses pessoais. São poucos Ananias orando, se disponibilizando para cumprir um propósito que não tem nada a ver contigo. Paulo não tinha nada a ver com a vida de Ananias, mas tinha a ver com a vida de Deus. E Ananias estava envolvido com Deus. Então aprove para Ananias fazer e cumprir a vontade de Deus. E se a vontade de Deus naquele momento era cuidar de Paulo, eis-me aqui, Senhor.
Ah, mas você está perdendo o seu tempo, você tem que cuidar da tua vida, você tem que fazer. Eis-me aqui, Senhor. Ah, mas você não ganha nada com isso. Eis-me aqui, importa-me é cumprir e fazer a tua vontade. Porque quando você chegar na eternidade, você não vai viver dos juros da tua conta, não. Quando você chegar na eternidade, você não vai viver da tua casa própria, não, do teu carro, dos seus amigos, daquilo que perece, não. Quando você chegar na eternidade, você vai conversar sobre coisas celestiais, sobre aquilo que você fez pelo reino dos céus. E todas as vezes que você se envolve com aquilo que é de Deus, querido, você recebe uma anestesia, que tu nem lembra do teu problema. Que quando você fala assim, Senhor, deixa eu só pensar aqui uma coisa. Eu estou passando por esse negócio mega ultra power difícil e eu não estou sentindo nada. Que loucura é essa? É a presença de Deus que anestesia os filhos envolvidos com a sua glória, os filhos envolvidos com aquilo que é obra do Senhor. Isso é lindo demais. Tinha algumas situações que eu passava na vida assim, eu falava, cara, eu era para estar muito mal com isso, por que eu não estou? Tem gente que fica até com raiva, né? Não, está errado isso, eu tinha que estar mal. E fica até forçando uma coisa que não existe. Deixa a presença de Deus cuidar de você. Deixa você viver da recompensa de servir a Deus. Desfruta da recompensa de ser fiel ao Senhor. Os ungidos, eles ouvem a voz de Deus e executam o que Ele quer e não a sua própria vontade. Os ungidos ouvem a voz de Deus. Como está a sua audição espiritual? Porque aquela audição que você só ouve concordância com a sua vontade, não é a voz de Deus. Como que está a voz da renúncia? A voz do espera. A voz do tenha fé, creia. A voz do eu confio nele. Aonde está essa voz? Feche os seus olhos. Se concentre agora na voz de Deus. Tenta identificar essa voz. Isso. Tenta identificar a voz de Deus. Sim, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Que se cumpra em nós o teu querer. Não mais do nosso jeito, mas a sua vontade. Jesus. Voz doce e firme. Abra os ouvidos daqueles que me ouvem nessa noite, Senhor. Espírito surdo e mudo, sai do ambiente agora, em nome de Jesus. Eu te repreendo na autoridade do Cordeiro de Deus. Venha sobre nós, Jesus. Será que você pode dizer para Ele, pode falar comigo, Jesus? Nem que seja da maneira que o Senhor falou com Paulo. Mas permita que eu permita que eu viva uma história parecida. Se for para que eu entenda de uma vez por todas,
Fale comigo, Senhor. Jesus. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Apareça nessa noite, Senhor, subitamente, no meio das nossas mazelas, e nos direcione ao lugar da unção. Nos direcione aonde está o ungido, para que possamos aprender de Ti, Deus. Nos sujeitamos ao processo da unção. Nos sujeitamos ao processo da manifestação do Teu poder. Venha sobre nós. Aleluia, Deus. Louvado aquele que vive e reina. Jesus. Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. E nos leve, Senhor, a compartilhar dessa unção, assim como Paulo fez. Muda histórias nessa noite, aqui nesse lugar. Muda, Senhor Jesus. Muda o percurso, muda a rota, assim como o Senhor fez com Paulo. Muda, Senhor Jesus. Muda, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Louvamos o Teu nome. Amém. Eu profetizo nessa noite, ouvidos abertos, para ouvir a voz de Deus. Deus salvou você para você andar com gente ungida. Gente ungida. Gente ungida. Ande com gente ungida, salve os perdidos e leva-os até a unção, até que também sejam como você. Amém. Eu quero orar por você. Aleluia. Jesus está aqui.